Olá pessoal do segundo ano. Bom, nessa semana vamos começar com o capítulo 4, tá? Mas antes a gente vai dar alguns avisos. As atividades que a gente vem passando, eu vou formar um grupo, né, para que vocês possam colocar suas atividades, porque nesse grupo que nós estamos da escola, tem muitas informações, muitos trabalhos, todos os professores, e a gente acaba, por às vezes, perder algum pela quantidade de trabalho que são colocados nesse grupo. Então, especificamente, o grupo vai facilitar a nossa avaliação, que é a coordenação da escola e a direção, mediante a primeira grade, já estão pedindo essas avaliações, certo? Bom, nós já estamos começando aqui o capítulo 4, né, população mundial, para esse mês de maio, tá certo? Então, nós temos aí, falando sobre população mundial. Bom, a gente sabe, né, que a população mundial já passa de 7 bilhões de pessoas, né? Então, e essa distribuição populacional é muito irregular, muito diferenciada, de continente para continente, de país para país, de regiões para regiões, tá certo? Então, há um estudo para que se possa detalhar todas essas informações. Bom, a população e a geografia. A geografia é uma das ciências que estuda a população em determinado lugar, em determinado território ou área, tá certo? Então, esse estudo da população, ele é chamado, é determinado por demografia, né? O estudo demográfico é todo estudo que vai caracterizar a população, caracterizar como a população, dar características sociais, econômicas, políticas, de desenvolvimento econômico, social, políticas públicas, tá? Para saber como essa população está vivendo. Qual a importância disso? Porque como alguns países têm uma vasta área, são grandes, como o Brasil, é o quinto país em maior número de população, e território muito grande, que a gente já denomina como país continental, fica impossível os governantes fazerem uma política social de distribuição de renda sem ter esses dados. Então, esses dados oficiais pelo governo. No Brasil, é feito pelo órgão federal, chamado IBGE, Instituto de Geografia, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, né, criado lá na década de 30 por Getúlio Vargas. Então, esse é um órgão oficial, tá, do governo. Tá? Mediante esses estudos é que se aplica, o governo vai criar os projetos de governo, vai se aplicar as condições econômicas e sociais para toda a população, certo? É assim que acontece. Bom, são específicos a cada lugar, né, essa demografia. Por quê? Porque cada lugar existem as características sociais, econômicas, culturais, políticas, tá, diferenciadas. Então, cada estudo tem que ser específico para cada área estudada. Tá? As culturas são muito diferentes, né? O setor econômico, tá? Então, é um estudo específico para cada área. Bom, em termos de população, nós temos dois tipos: população absoluta e população relativa. O que é a população absoluta? É o total em números absolutos. Quantos tem? Feita a contagem. Tá? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então isso é uma contagem absoluta. Então, na população absoluta, existem países com mais habitantes e menos habitantes. Os que têm um número maior, mais habitantes, um número grande, são chamados países populosos. Tá? O Brasil é um país populoso, tem mais de 210 milhões de habitantes. E tem países que são chamados, são menos populosos, ou seja, tem uma quantidade de população pequena em termos absolutos. Bom, a população relativa é uma relação que existe, tá, entre o número de habitantes e a área ocupada em quilômetros quadrados. Então, existem áreas que são bastante povoadas, né?
seja, tem muitas pessoas em determinado espaço regional por quilômetro quadrado, e tem outras que ocupam muito mais espaço. Isso em relação vai depender muito do território também. Por exemplo, São Paulo, o estado de São Paulo tem mais de 9 milhões de habitantes. A densidade demográfica dele, que é a relação de habitantes por quilômetro quadrado, é muito alta, porque o seu território é pequeno e existe uma quantidade de pessoas, um número absoluto muito elevado. Bom, mas se você pegar uma cidade lá no Amazonas, como o território é bem vasto, bem amplo, né, o número de habitantes em relação à área que é ocupada vai ser menor. Então, essa densidade demográfica tende a ser mais baixa. Tá? Então, a população relativa esse número de pessoas em relação à área ocupada, e a gente fala que uma área onde tem muitos habitantes, ela é mais povoada, que tem menos habitantes, é menos povoada. Então, tudo isso aqui é chamado de densidade demográfica. Bom, a densidade demográfica, como é que ela está distribuída na Terra, a população? Em densidade demográfica alta e baixa. Bom, segundo o estudo do nosso livro, né, os nossos estudos do IGE, quando existem 100, chegando até 500 ou mais habitantes por quilômetro quadrado, é considerada uma densidade demográfica alta. Tá? E lugares e regiões que têm menos habitantes relativamente chamadas de demográfica baixa. Tem áreas, por exemplo, na Amazônia, que tem uma área muito grande, poucas pessoas, habitantes, né? Então você faz a relação, essa demográfica se torna baixa. Então tem um mapa, né, na página 90, que mostra toda essa distribuição em termos mundiais. Tá bom? Então, quais são essas razões que levam a população à desigualdade, população na superfície terrestre? Bom, alguns fatores foram elencados aqui para vocês no nosso livro. Fator histórico, a colonização, né? O tipo de colonização, os países foram colonizados, de que forma, né? O número de pessoas que foram levadas para esses países pelos colonizadores. Bom? Fatores de ordem econômica, ou seja, aquelas áreas onde tem processo industrial, desenvolvimento maior, então é um fator de atração, uma área onde tem uma densidade demográfica muito alta, como São Paulo, por exemplo. Fatores naturais, como zonas polares, áreas desérticas, ao contrário, são áreas de menos densidade demográfica, porque são áreas inóspitas e não têm condições de sobrevivência. Então, tem uma área grande, poucas pessoas ou nenhuma morando, vamos dizer assim, habitando aquele local. Então, a densidade demográfica é baixíssima, menos de 1. E as regiões menos desenvolvidas, socioeconomicamente, a gente observa, através dos nossos estudos, que essas áreas apresentam uma densidade demográfica mais alta. Além da questão econômica, né, existe a questão da informação, né? Famílias com grandes números de pessoas, né? famílias estruturadas, vamos até dizer assim, com famílias grandes, popularmente falando. Tá? Então, a gente percebe, através dos estudos demográficos, que essas áreas menos favorecidas têm uma densidade demográfica mais alta. Tá bom? Então, pessoal, esse assunto de população do segundo ano é muito bom para a gente discutir. Nós vamos colocar algumas discussões no decorrer de nossas aulas. Esta é a primeira parte, né, população mundial. Tá bom? Nós vamos trazer outra parte nas próximas aulas. E não esqueçam, mande os exercícios, eu vou falar com alguém no grupo, para formar um grupo só para as atividades. Então, esses assuntos é para o mês de maio. Próxima vez vai passar as atividades já para contar no mês de maio. Tá bom? Valeu, um abraço a todos, até a próxima aula, pessoal.